Meus amigos, mais uma vez aqui no Sport and Business, o famoso Calcast, apelido e nome dado pelo meu amigo Fábio Fernandes, do Pode Conversar, que está sendo um sucesso. Hoje aqui nós temos um desafio grande. Eu acho, Fábio, que hoje a gente vai extrapolar o time aqui do negócio. Vamos ver. Porque eu tenho dois convidados que merecem aqui um dia inteiro de tempo para contar suas histórias. A gente aqui no Sport and Business, a gente está tentando trazer pessoas que têm uma história vasta no esporte e que muita gente não conhece, só meio que a bolha do esporte local que sabe, né? A gente trouxe o Zé Filho, quando vários amigos dele assistiram, não sabiam da vivência dele tão grande no esporte. Sabia, ouviu falar que o Zé Filho era atleta e tal. Trouxe o Rui do Ceará, a mesma coisa, que tem uma história muito farta na natação. Muita gente não sabia. E hoje eu estou trazendo assim, dois ícones do esporte. Em algumas modalidades eles até já fizeram a mesma modalidade, mas eu tenho aqui hoje o Alfredo Montenegro, um cara que, antes aqui do início do podcast, qualquer assunto ou esporte que a gente conversava, ele já tinha algum tipo de experiência nesse assunto ou nesse esporte. Né? Por isso o desafio da gente ver se a gente vai conseguir desenvolver tudo aqui. E o Plauto Holanda, que é assim uma referência no esporte de endurance, um cara que corre distâncias assim que muita gente vai escutar e vai dizer, e tem gente que faz isso, né? Eu não sei como é que aguenta o joelho aí, Plauto, mas eu acho que tem muita história para a gente desenvolver. Então, hoje a gente tem esse desafio, a primeira vez que a gente está fazendo o podcast com duas pessoas. Eu acho que a gente vai começar a implantar isso, né, Fábio? Era uma ideia que eu acho que fica até mais dinâmico, é legal. Vocês dois já têm uma sintonia, já participaram de vários eventos juntos. E aí eu vou começar, Plauto, Sim, sim. pelo mais experiente. Sim, não, e a gente tem história. O Alfredinho foi É, pro meu casamento, tava lá no meu casamento, a gente é amigo aí de longa de data. longa data. De parcerias de De evento, quando eu evento. tinha loja de bicicleta, o Plauto É, gente. sempre teve presente, a esposa do Plauto também, já com a parte de nutrição nos eventos, na Trip Savana, então é interessante. Com certeza eu e o Plauto aqui já Já tem uma viajou, né? parceria. Velho? Fui competir. Já corremos Brasil Rides. Tem muita Vai ser, história aí. vai ser um bate-bola bom. Eu costumo começar aqui trazendo a história desde o início, né? Porque muita gente te conhece, te vê na beira-mar, te vê nas trilhas, te vê em todo canto. Mas assim, o Alfredinho nasceu aqui. Onde é que o Alfredinho estudou? Como é que tu foi introduzido no esporte? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Bem, antes de tudo, boa tarde a galera que está nos assistindo aqui. É um maior prazer aqui eu estar presente aqui com essas feras, tanto o Calzinho como o Plauto. E é o seguinte, praticamente eu nasci no esporte, né? Já desde cedo, devido à facilidade, meu pai sempre foi diretor de algum clube de Fortaleza, e sempre isso também, meu avô foi até presidente do Náutico também, então eu tinha essas facilidades de penetração nos clubes, nessa área social, a vida inteira. Então eu comecei basicamente nos esportes do colégio, né? Que é aquele velho futebolzinho ali e tal. Que colégio? Colégio Cristo, onde eu estudei 15 anos, onde eu tive o maior prazer e a satisfação de me educar naquele colégio. Cristo da Barão de Colégio Stuttgart. Cristo da Barão de Stuttgart, todos os professores da época, todos meus amigos da família todinha, Carvalho Rocha, todos, fui de dentro de casa. Então, o Colégio Cristo para mim foi uma base educacional sem dúvida fantástica e todos os meus filhos estudaram lá. E no Colégio Cristo eu tenho algumas historinhas que, já que você falou no esporte, né, que mais para frente nós vamos entrar nesses detalhes aí do entrar. Colégio Cristo, Vamos né? entrar. Maravilha. E vem cá, e qual foi assim a tua primeira experiência no esporte? Foi Não, surf? Foi... não. Na minha primeira experiência foi na natação do Náutico Atlético Cearense em 1964. Eu acho que o professor André e a professora Rita, certo? Que era a turma do Toneco, Arísio, Pádua, era Constantino,
Nadava Costa, Aline Moura e todas essas Toneco, que foi o campeão brasileiro, Isso. Oriel Mota, que nadava Costa, que vivia na minha casa. O E Constantino vai competir agora, esse final de semana. ai, que beleza, olha aí. Então, foi minha época de introdução no esporte, basicamente assim mesmo, valendo, foi no Náutico, Na natação. na natação nesse período. Desde aí, então, eu fiquei no Náutico e depois também eu passei a nadar no Ideal, devido o Ideal não tinha aí numa base sólida na natação, mas de vez em quando tinha uns eventos lá, eu nadava pelo Ideal. Maravilha. Né? Então, basicamente, comecei e bati o centro aí. Mas Show. já jogava muito futebol de salão no colégio. É, porque eu te conheço faz tempo e eu sei que tu já praticou de tudo. Já já a gente entra nessa esfera aí das modalidades, né? E Plauto, o Plauto, ele é aquele cara 3 em 1. Ele é atleta, treinador e mentor, né? Depois tu tem que explicar um pouco isso pra gente. Mas vamos começar aí também. De onde O veio, Plauto né? o Plauto é daqui, de Fortaleza. Como é que foi essa iniciação do esporte? Conta um pouco aí. Eu, parecido com a maioria aqui, eu sou daqui de Fortaleza também, parecido com o Alfredinho, né? O futebol foi o futsal, né? Foi a primeira base ali de esportes. Eu estudei no Colégio Salesiano Dom Bosco, né? Conhecido ali na Piedade, a minha família ali daquela região. E o futebol sempre foi a paixão, né? E dentro do colégio, a gente vai vivenciando outras modalidades e conhecendo outras pessoas, e também eu fui atrás de outras modalidades, né? O futebol era o principal, que era o que eu gostava, que inclusive tentei uma carreira, né, ali perto dos 18 anos, mas eu fui para capoeira logo muito cedo, com 8 anos, né? Eu fazia judô, mas me apaixonei por capoeira. O pai da gente coloca ali nas lutas para ver e tudo, e eu gostei da capoeira por causa da versatilidade e aquela coisa. E o surf, né? Também com 12 anos comecei ah, e me apaixonei pelo bodyboard, né? Eu via os caras na prancha, mas vi os carinhas rodando naquela pranchinha pequena e eu achei mais legal também. Então eu fui bodyboard, competi muitos anos no bodyboard, competi desde as categoriazinhas base ali de 12 anos até, né, mais acima, ali viajei, competi, né, por aí. E sempre fixei no futebol, né? E tentei o futebol com 18 anos, né, no Fortaleza. Eu jogava pela escola, né? E isso eu já tinha ido para uma outra escola por conta do futebol nos últimos anos ali da adolescência. E o Fortaleza me convidou e eu passei no Fortaleza sub-18, né, na época, para tentar jogar e tudo. E aí acabou que não deu certo, né? E a partir daí, né, eu fui depois atrás de olhar e dizer, cara, eu preciso levar minha vida através do esporte, que sempre foi o esporte que me guiou, né? E foi aí que deu a luz de estudar educação física, né? E ir atrás de novas experiências. E nesse decorrer sempre estava lá, né? Jogando futebol, fazendo a capoeira, surfando, mas aí vem depois as outras histórias. Maravilha. A gente vê que essa turma que hoje perdura no esporte é porque começou cedo, né? E aí criou um vínculo, uma espécie de um vício, né? Vício bom. É isso, E você não consegue sair. eu quero Você... até te falar, né? Quando tu falou agora do mentor, é isso aí, eu quero falar mais para frente Vamos, exatamente essa filosofia aí, mas vamos vamos conversar mais lá. para frente. Vamos voltar aqui para o Alfredinho, que é um cara que já tem muita história de surf, já surfou no Havaí, vai já contar um pouquinho. Já tem uns 10 Ironmans, não sei se eu estou exagerando, mas Não, somando 70 e tenho full, 11. olha aí, Tenho 4 full. tem 11. Disse 10 achando que eu estava exagerando. Tenho 4 full. Ciclismo, eu acho que é o número um, né? Hoje, sem dúvida, o ciclismo na parte de mountain bike, porque falando um pouco do ciclismo, né? A mountain bike surgiu muito depois do ciclismo. Se as pessoas não sabem, não existia mountain bike. A mountain bike, na realidade, foi uma modalidade criada na Califórnia, pelo Gary Fish. Gary Fish, tem a bike até hoje. Tem hoje, e o cara que ele fez as bicicletas chamada Diamondbacks, que agora falhou o nome dele, que também era californiano,
que devido à necessidade de andar com a bicicleta normal de pneu grosso, foram aperfeiçoando as mountain bikes, né? Então as mountain bikes surgiram na realidade nesse ano aí de mesmo pesada em fabricação, no ano de 80, através lá pela Califórnia. Então, vindo puxando o ciclismo, né? Depois veio o ciclismo, e aí nós começamos o ciclismo, basicamente em Fortaleza, junto com esse grupo bem, que o Plauto vai saber, Louro Batata, o Leonardo, bem em princípio, que foi muito incentivado em Fortaleza pela Panevita, lá do seu Antônio, que é o tio do Paulo Brandão, que veio com as ideias de Portugal, que já era um viciado em ciclismo de estrada. Então, montou-se várias equipes e o ciclismo realmente desenvolveu nessa época aí. Dentro desse período do ciclismo, ainda não tinha aparecido fortemente as mountain bikes. O que apareceu antes foi o triatlo. O triatlo começou em Fortaleza. Vamos só seguir pelo mountain bike aqui Tá. e já correr para o teu grande feito num mountain bike, que é o Cape Epic. Cape Epic eu tenho três. Eu tenho 3 provas que realmente é bem marcante em matéria de mountain bike, né? Porque a mountain bike depois para mim eu virei viciado mesmo e virou comerciante, tudo tive de uma bike. loja de bicicleta durante 10 anos, a Trip Savana, que onde o Plauto fez parte de várias formas, né? De várias formas, um movimento grande que na época eu fazia, que levava as pessoas leigas para aprender a andar de mountain bike nas trilhas, e o Plauto sempre estava presente fazendo essa parceria comigo, inclusive a esposa dele fazia a parte de nutrição, e naquela época a gente já tentava explicar o máximo possível sobre a alimentação, né? E aí fez 3 vezes, ganha o prêmio do Amabo aí eu comecei a correr as corridas de mountain bike, mas por causa da corrida de aventura. Porque na realidade, nós começamos primeiro as corridas de aventura, que usava bicicleta mountain bike, tá? Que eram corridas enormes, né? Corridas de 5 dias, né? Elf, né? Aí tiveram várias corridas de aventura. Eu fiz corrida de aventura de 800 quilômetros, né? Eu fiz uma corrida de aventura em Marizias, circuito internacional, de 7 dias. Botei a mochila nas costas numa segunda-feira, 7 horas da manhã, tirei 9 horas do sábado, da noite, escalando, porque o corredor de aventura internacional ele tem que saber tudo. Não tem Teve aqui no Ceará, né? Teve um que cruzou o Ceará todinho. Ali foi o Iracema, né? Desafio de Iracema. Eu estava na organização. Pois lá. Aí eu ganhei, né? Nós que ganhamos o desafio de Iracema lá, que foi recepcionado pelos índios. Exatamente. Você lembra? Não, eu peguei um helicóptero aqui e fiz a trilha todinha para poder saber para onde é que vocês iam vir de lá para cá. O homem já organizava as coisas naquela época. Pois é. Então teve aquela prova, né? Mas aquela prova já estava a corrida de aventura já bem desenvolvida, porque na realidade ali já tinha acontecido muita coisa. Porque a corrida de aventura surgiu pela corrida de orientação. O que é a corrida de orientação? A corrida de orientação, você recebe um mapa bem mais fácil de visualização, onde você tem uns pontos, uns prismas para marcar, né? E é 100% a pé, né? 100% a pé. Corrida de aventura, essas de verdade, que eu chamo, não é corrida de 48 horas, não, porque corrida de aventura de 48 horas eu considero uma corrida pequena, hoje, no meu nível, tá? Então, a corrida de aventura você tem que saber tudo. Você tem que pegar um mapa geográfico e o cara vai dizer a tua latitude, tua longitude, tu vai ter que marcar um ponto lá. E aí? Eu vou te dar a latitude e longitude e te dar um mapa, sem nada. Qual é a camisa do Cape Epic aí, dessas aí? Aí eu entrei nas corridas de mountain bike valendo de verdade. Comecei, né? O Plauto assistiu todas essas histórias aí. E eu assistindo o Plauto indo para as montanhas. E essa aqui, camisa, foi a camisa praticamente mais importante. Que é a minha camisa do Amabo Bese,
eu fiz 3 provas na África de mountain bike. Essa história que o Zé Filho contou que tu viu um leão. Que é onda do Zé. Pô. O Zé faz a onda total. Nós somos amigos há 40 anos e não tem jeito. Ele disse aqui, rapaz, o Alfredinho... Todo dia a gente se fala. Ele disse, se o Alfredinho vier aqui, ele vai dizer que se irmão de atracou sangue. com um leão. Aí irmão de eu sangue. tive que perguntar, né, pra saber. Lógico, mas eu fui com o leão, ele foi com o elefante. Bem, então essa camisa, quem é o Cape Epic? Cape Epic é a maior prova de mountain bike do planeta, não existe outra maior do que essa. Em 2008 foi a pior de todas as histórias. Foi 968 quilômetros, 9 dias de competição e a altimetria de somatório deu quase 19 mil metros de altimetria e somatório, né? Então, foi uma prova muito Qual difícil. é o país que acontece? África do Sul. África do Sul. Sempre é África do Sul. Sempre África do Sul. No sul da África do Sul. Essa que é a verdade. Né? Então, eles colocam a prova que hoje em dia a pessoa, e o leão, não sei o quê. Não existe mais nada disso na África. Hoje a África está toda cercada. Tem o ambiente dos leões, tem o ambiente dos elefantes, tem o ambiente dos hipopótamos. Então, você vai para esses parques. Então, eu corri o Cape Epic 2008. Cape Epic você só corre em dupla, tá? O meu parceiro... Foi o Carlos Lopes, não? Não, meu parceiro foi o Paulo Brandão, em 2008. Ele, não, no 4º dia, ele teve problema, uma desidratação muito séria, e eu terminei a prova só, durante os 9 dias. E corri 2009, que devido a uma morte, 2009 a prova já passou para 8 dias, diminuiu 1 dia de prova. E corri 2010 já com o formato na faixa de 800 km em 8 dias. E quem eram os parceiros? Meu parceiro foi o Eugênio Vilar, que hoje mora nos Estados Unidos, e o outro foi o Carlos Lopes aqui de Maranguá. Que em 2010... Quem faz 3 anos essa prova vira a Mabubese. A Mabubese Significa? A Mabubese significa... Vai. A Mabubese significa, no grupo lá africano, é o grupo dos leões da África, né? Entendi. E eu fui o primeiro da América do Sul a virar Mabubese. E aqui no Ceará, além, tem você e o Zé Filho de Mabubese? Tem mais alguém? Tem mais, acho que tem mais... O Brandão fez depois? Não, o Brandão fez depois, mas o Brandão... O Nilo, o Nilinho. O Nilinho agora. Nilinho. Esse ano virou a Mabubese. Eu não sei se tem mais outra a Mabubese em Fortaleza. Eu não tenho... Michel deve ser também, não? Michel fez algo, não sei. Fez algumas vezes. Eu acho que não. O Michel não foi a Mabubese. Eu sei que eu fui o primeiro a Mabubese brasileiro, o primeiro a Mabubese da América do Sul. Certo? Aí continuei competindo, né? Então essas outras camisas aqui é a nossa prova brasileira que nós temos. Que é o Brasil Ride. O Brasil Ride, que é a prova, está entre as 5 maiores provas do mundo também. Essa prova foi na Chapada Diamantina, era a prova que rodava em torno de 700 quilômetros, 7 dias. Nessa eu tava. O Plauto teve presente também um ano com a gente. E tem essa blusinha aí, só que a minha é branca. Pronto. Por que eu trouxe essa blusa rosa? Essa blusa rosa só tem ela quem é o líder da sua categoria. Por exemplo, existe a Master, existe a Grandmaster, existe a Mista. Cada categoria nessas provas internacionais existe cores de camisa. Como existe o Tour de France, que é o amarelo, existe essas provas internacionais que são as cores da camisa. Então, eu fui líder da categoria Grandmaster durante 2 dias no Brasil Ride, uma prova internacional com gringo, caramba lá. E finalizamos os 7º dias em 2º lugar, certo? Mas eu passei 2 dias de líder e por isso é que eu tenho a camisa rosa. E essa outra azul foi o primeiro brasileiro a atravessar o deserto do Marrocos. Meti 600... Rapaz, toda vida tem uma coisa nova. 635 quilômetros eu meti lá no Marrocos. Vai. 2011, só tinha o Alfredinho lá. Tem que botar isso num quadro e quadro? pregar lá É, na vai parede. acabar, Ei, Claudinho, se eu lhe disser que me roubaram a minha medalha do Cape Epic, eu só tenho 2. Aí tem que fazer uma réplica. Aí é pra matar. Mas já que a gente tá falando aqui de longas distâncias, vamos passar aqui para longa distância correndo. Plauto,
explica aí como é que começou isso e fala um pouco dessas provas que tu tem ido aí mundo afora, que eu vejo 80, sei lá. A última foi 230, correndo. 230, rapaz. Conta um pouco Na disso verdade, aí. Como é que tu começou a ir para esse caminho das ultra, né? pronto. O legal é porque tudo veio do ciclismo, né? Eu já no mesmo, parece que você tem uma natureza que lhe puxa para uma certa pra uma certa dimensão, né? Digamos assim, dentro daquele determinado esporte, que você vai ver dentro da natação, que você é o especialista, que tem os caras que gostam das travessias, Isso, mas tem os caras que são os velozes, né? É. Então eu já no surf, eu gostava de ir atrás, por exemplo, das ondas maiores, né? Eu peguei meu bodyboard e fui para Pichilemu, lá no Chile, viajei lá 200 quilômetros de ônibus caindo os pedaços para pegar a onda gigante de bodyboard. Assim, eu queria enfrentar coisas, desafios maiores, independente da competição, né? E aí, no ciclismo, eu já fui me apaixonando por provas de 12 horas, de 24 horas. Então eu fiz aquelas velhas 24 horas que tiveram aqui no Beach Park, de ciclismo. Eu fiz uma. Pois é, e ali, os desafios de 12 horas de mountain bike, tinham muitos, 6 horas, 12 horas. Não tinham 24 horas, porque o pessoal tinha, eu acho que tinha medo de fazer de mountain bike. Mas todas as provas longas que tinham, eu me interessei. E daí, quando surgiu o Brasil Ride, o primeiro Brasil Ride, né, feito, que foi esse da blusa do Alfredinho, que eu também tava, né, com o Vidalzinho, fui com o Vidal. E ali, num terceiro dia, mais ou menos, é engraçada a história, porque ele falou de altimetria, de distância, a gente fez uma etapa lá que era 140 quilômetros, uns 3.000 e tantos de ganho de elevação. 3.330. Esse cara tem um cérebro aí. Eu sei porque eu fiz. Foi várias vezes. E a prova? 5 vezes que é a prova rainha lá, que é o dia rainha. Era o dia mais foda. Aí tinha uns espanhóis, tinha gente de todo mundo, principalmente nesses primeiros anos aí. E eu meio que falei, disse, caramba, cara, esse dia foi puxado, a gente pedalou tanto, subiu não sei quanto de elevação. Aí os caras meio que, poxa, tem uns caras lá na minha terra que fazem isso correndo. Quando os caras falaram isso, aí fixou na minha cabeça, eu pedalando aqui, eu disse, não, o cara tá tirando onda. Eu já corria, fazia uma meia maratona e tudo, sempre trabalhava com esporte, vinha do futebol, você dá aquela corridinha de rua, maratona, tá, beleza. Quando o cara falou isso, aí tem uma corrida, inclusive, que é uma travessia no Mont Blanc, lá na Europa, que é a maior corrida do mundo e tal. Aí isso ficou na minha cabeça, cara. Isso foi 3 dias, a prova era 7 dias, né? E os outros dias que eu saía para as outras etapas, eu só ficava lembrando pensando nisso. Poxa, bicho, a outra etapa é 80 e tantos quilômetros. O cara falou que os caras correm isso aqui. Aí só na minha cabeça, não falava nada com ninguém. Quando eu cheguei em casa, aquele computador de tubão ainda, eu já botei YouTube e escrevi lá, corrida no Mont Blanc, né? Pra ver. Aí quando eu vi os vídeos, que não tinha drone, mas era já de helicóptero ali nos Alpes, né? Os caras correndo por cima de montanha com mochilona nas costas. Quando eu vi as distâncias... Identificou de primeira. Total, 100 milhas, né? Atravessando 3 países, eu disse, eu tenho que ir pra esse negócio. Cara, parece conversão de religião, assim, até hoje eu tenho 2 bikes, tenho minha mountain bike de carbono ainda comprada lá com o Jimmy, o Alfredinho. Tenho uma bike de ciclismo, uma quotazinha de carbono, tudo lá em casa, com teia de aranha, porque eu guardei as bicicletas lá, eu não quero vender, porque de vez em quando a gente ainda usa. Mas eu botei a mochila nas costas, no outro final de semana... Já estava treinando. Depois do Brasil Ride, a gente se encontrou para um outro treino, com a Joana, Sobrança, a galera lá do mountain bike, e eu fui só com a mochila de camelback da água, a roupa do ciclismo mesmo, mas já com tênis, porque eu corria, as corridinhas. Por que tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Cadê a bike? Eu disse, não, cara, eu vou fazer as trilhas aí correndo, mas a gente vai fazer 80K. Eu disse, não, 80K, eu já tinha o cálculo, era treinador e tal, vocês fazem umas 3 horas, eu vou fazer 3 horas correndo. E aí eu mapeei ali, fiz umas 3 horas correndo. Cara, quando eu fiz aquilo ali, que eu vi que eu sentia mais, eu escutava mais, eu percebia mais o passarinho cantando, as coisas, porque na bicicleta, no mountain bike, não dá pra você olhar pro lado, senão você capota. E aí eu disse, cara, é isso que eu quero. Então, em 2010 ali, eu de fato saí das longas distâncias na bike e já no outro ano tava indo pra Patagônia fazer 100K, lá uma travessia de 100K, e aí foi outro ano. Aí depois a gente fala aí das demais coisas. Eu acho que tu é um cara parecido comigo em umas coisas. Tu acha que tu é aquele que o amigo diz assim, eu duvido que tu faça isso. Sim. Aí tu vai lá e corre atrás. E só pra pegar esteira, o pessoal... É muito legal ter o Alfredinho aqui, que eu não te disse no telefone pra dizer que é ao vivo, porque o pessoal brincava já na época, minha esposa, ele disse, rapaz, tu vai ser igual esse velho. O pessoal olhava pro Alfredinho contando as histórias das aventuras dele, e eu já começando as minhas, e disse, tu vai ser igual esse velho no futuro, vai fazer um monte de corrida por aí pelo mundo. E tá aí, tô seguindo mesmo. Graças a Deus. Vocês seguiram isso aí. É muito, muito legal essa história aí, viu?
de ter se identificado de uma forma, né, assim, absurda. Isso já tem quantos anos? Pronto, aí desde da minha primeira ultra, experiência com ultra correndo, né? Já 2010, então já está com 16 anos de ultra na corrida, né? Então, juntando com o tempo de ultramaratonas no ciclismo, tem mais de 20 anos só de ultradistâncias. E como eu fui sempre apaixonado por desafio, quando o cara diz eu duvido, como você disse, então eu também comecei a me apaixonar por quebrar paradigmas, quebrar barreiras, né? Quando as pessoas, inclusive por questão mesmo de tentar elevar a estima das pessoas, né? Você vê pessoas ali que às vezes se acham incapazes de algo e você fazendo algo às vezes acima do normal, algo extraordinário, você eleva, poxa, se esse cara fez isso daí eu consigo também, né? E aí veio a paixão, veio aquela coisa da mentoria que eu te disse, né, que eu hoje já nem me identifico com a competição em si. Eu não quero somente correr porque eu quero competir para ter uma medalha, uma coisa daquela coisa. Eu quero simplesmente experimentar, né, passar pela a sensação de ter vencido aquele desafio, né, que é algo que eu vou lançar aqui, ao vivo, né, o meu desafio desse ano, que vai ser legal. Né? Vou deixar o mistério para mais tarde. E para esse ano a gente quer fazer isso que não tem nada a ver com competição, mas é um baita de um desafio. Então, para finalizar, né, só para fazer a esteira com tudo que a gente estava comentando, e você conhece muito bem o Paulo Cardoso, Paulinho Seco, né, foi uma das coisas que me encantou quando a gente foi fazer um Ironman, né? Todo mundo falando de Ironman. Eu também tenho Ironman, tenho 2 full e 2 70.3, que na verdade foram no Cabra da Peste, né? Os que eu fiz na distância 70.3. Mas tem 4 ali, né? Mas fazer 2 full, né? Só que os 2 full no modo guia, de um atleta cego. Então aquilo ali, para mim, ficou muito marcante porque eu vi pessoas se abrindo para fazer uma atividade física depois que viram um cara cego fazer um Ironman, né? E tem uma história muito legal em relação a isso, que tem o Martin Kramer, que para pesquisar aí, é um dos caras com deficiência visual, argentino, né? Ele é um cara que fez Ironmans de todo jeito, foi para Kona já, viajou o mundo, e ele escreveu um livro, né? E num dos livros que ele escreveu, na época de Facebook, ele me ligou, perguntando, você é o guia ou você é o deficiente, né? E aí me perguntou um monte de coisa, e ele contou na história do livro dele que ele se inspirou para fazer triatlon vendo um atleta cego e seu guia no Brasil, no Ceará, fazendo o Ironman. E hoje ele é o deficiente visual com mais Ironmans no mundo, tem livro escrito, dá palestra de tudo, e nós fomos o exemplo desse cara. Ele tinha 30 e poucos anos, tinha tido a cegueira dele após a vida adulta também, e ele disse, cara, eu corria corridinha de 5 km com medo, porque eu era cego. Quando eu soube de uns caras lá no Brasil que fizeram Ironman, aí eu fui atrás de conhecer a história de vocês, por isso que eu te liguei. Ele me ligou pelo Facebook, né, falando aquele espanhol deles argentino lá, mas eu consegui desenrolar e expliquei a ele tudo como que a gente fez. E a partir dali ele virou a chave e foi ser triatleta. Então você vê como a gente aqui causou a diferença na história de um cara que hoje é famosíssimo na Argentina, palestrante famoso, lá tem livro escrito, e começou vendo a gente aqui, né, como exemplo. Então essas coisas para mim é que fazem valer a pena. Total, é importantíssimo você externar isso aqui. Eu não sabia. Imagina a quantidade de pessoas que tu já tocou, que tu nem conhece essa pessoa. Com certeza. Imagina o Alfredinho, na quantidade de modalidade que ele já se meteu, de pessoas que passaram a treinar porque viram ele lá atrás. Quer dizer que existe esse, né? Deixa eu lhe dizer sobre o triatlo. Aonde surgiu o triatlo? Você sabe, alguém? Acho que foi lá... Não, o triatlo... Não, o triatlo de Fortaleza. De Fortaleza. O triatlo de Fortaleza surgiu dentro da academia... Do Jaime? Do Jaiminho, que ele tinha um sócio, que era o Marco Najib. Na época tinha essa sociedade. Que academia era? Tinha um nome era... Pra quem tá assistindo. Jaime. Só tinha duas academias, que era CGD e Jaime. Era, exatamente. Então, lá o Jaiminho... O Fábio era da CGD, o Fábio. Aí... Esse cara fica com essas histórias aí. Aí o triatlo surgiu na academia por causa que o Marco Najib, carioca, e um mergulhador chamado Ivan Mergulho, que chamava ele, que ele veio de Fortaleza, que ele veio do Rio de Janeiro para Fortaleza
porque ele era mergulhador da plataforma de Petrobras de Paracuru. E era um cara bem atualizado no surf, no esporte, na bicicleta e tudo. Então, em 1979, começou essa história de triatlo, de pipipi, na academia de triatlo, faz triatlo, como é que é? Bem, eu só sei que isso amadureceu em 80, quando foi em 1981, teve o primeiro triatlo de Fortaleza, que foi em frente ali a pesca ali nos barcos de pesca, onde você nadava, tinha que arrodear o navio afundado e voltava, pegava a bicicleta, ia para a Praia do Futuro, voltava e corria na beira-mar como sempre, né? Então esse realmente foi o primeiro triatlo de Fortaleza em 1981. Tu participou? Tanto eu participei como eu fiz parte da montagem do triatlo, porque, Calzinho, quando a gente fala assim... Quando? 81? É, de 79 até 81. O evento ocorreu em 81. Mas a mentalidade foi amadurecendo já de 79, que foi o restante do Acho que muita gente faz triatlo aqui nem sabia disso aí. Não. O restante do ciclismo, né? Que aí foi que entrou a vontade da corrida, que corria, nadava e tal, vamos juntar aí aquela ideia. Que na realidade, nós, alguns, já tinha mentalidade, fomos correr até um triatlo em Natal. Então, Natal teve o primeiro triatlo antes que nós, que depois fomos nós. E daí para frente, o triatlo desenvolveu, aí apareceu o time da Dona Fátima, o Coronel Figueiredo, que realmente, depois daí, Deu uma alavancada. o triatlo tomou outro corpo, né? Devido à dedicação total que vocês veem até hoje, né? Que a Dona Fátima, a família. Sim. Viajei muito com a Tessia, nós viajamos para circuitos brasileiros e tal, porque antigamente os triatlos você tinha que correr o circuito brasileiro e tinha 6 por categoria, para você correr mesmo pela seleção brasileira de triatlo. Como eu fiz parte durante quase 5 anos. Corri mundial, pan-americano, sul-americano, corri tudo. E tinha que correr o circuito brasileiro para ficar entre esses 6, que era assim. Não era, eu sou do Seleção Brasileira, botar roupa, vou ali, eu corri pelo Brasil, não. Mas você tinha... Lembrar que aquele 70.3 aqui, tu ganhou tua faixa etária, não foi há uns 4 anos atrás, na né? realidade, na minha época, eu sempre me dava bem na minha faixa etária, principalmente triatlo aqui desse norte-nordeste, tudo, eu sempre me dava bem. Por quê? Eu tive sorte que eu não peguei as categorias nem do Zé, que era nadador, né? Nem uns 4 aí, mas na minha categoria eu sempre fazia a minha E ele graça. pesa 40 quilos, né? Fica fácil, né? Tu viu o tamanho da camisa? Era PP. Então, o triatlo, a história verdadeira do triatlo é essa aí que eu tô lhe contando. Não existe Maravilha, outra, bom. não. Agora contou tudo. Plauto, tu falou aí de uma prova de 200, né? E qual foi a prova, assim, mais desafiadora que tu fez dessas de ultra? Cara, é interessante. O mais desafiador, às vezes, não é a maior, né? Mas a Certeza. mais desafiadora foi a La Mission, que hoje é a maior prova de trail, hoje o maior evento de trilhas no Brasil, né? Um dos maiores da América, eu acho que latina. A última edição deu mais de 7.500 inscritos, e mais de 15 mil pessoas numa cidade que tem 12 mil habitantes, 14 mil habitantes. Então, teve mais gente visitando a cidade do que habitantes. Né? Hoje eu faço parte de um conselho da prova, né? E eu fui para a primeira La Mission que teve aqui no Brasil, que é a Travessia da Mantiqueira, 80 quilômetros, só que eram 80 quilômetros solo, né? Que é uma coisa também que me chama a atenção nas provas trail. Existem diversas provas trail, diferente das provas, por exemplo, de mountain bike e tudo. Tem provas que são non-stop e são provas que são sem apoio. São completamente... Você vai sobreviver sozinho, com o que leva nas costas. Então, essa primeira edição de 80 km foi levando as coisas comigo. Atravessando 80 quilômetros na Serra da Mantiqueira, chegamos na Pedra da Mina, que é o terceiro, quarto maior pico do Brasil, quase 2.800 de altitude. E lá eu passei muito mal, corri bem até 50 quilômetros e depois passei muito mal, fiquei vomitando os últimos... Pouco oxigênio, aquela coisa toda. Nem foi isso, nem foi esse o problema. Foi comida errada, gestão de alimento mesmo. E que minha esposa já tinha falado e eu levei batata cozida, né?
ela só come nas primeiras horas, porque vai ficar na mochila, vai esquentar, ela não Pode. vai estar refrigerada e vai meio que Uhum. apodrecer, vai fermentar. Só que lá para as tantas, sei lá quantas horas depois, 10, 12 horas de prova, eu senti uma fome de comer comida e não aguentava mais gelzinho nem Que foi o nada. jeito. Porque o cara, vou comer a batata, ela tava meio preta, mas eu comi as partes que não estavam pretas dela, achando que ia dar conta. Cara, deu infecção intestinal braba, que foi vômito, 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 até eu finalizar a prova. Então, aquele incômodo mental por 30 quilômetros vomitando, se eu bebesse água, eu vomitava, né? Foi ali uma das provas mais difíceis. Não foi a mais longa, né? Mas foi uma das provas que E terminou? Terminei. E ali, isso foi 2013, se eu não me engano. Né? Ali é onde você começou a criar casca de resistência. Né? Hoje eu tento passar para meus alunos que querem enfrentar provas grandes, né, que ele acha que é só a distância pela distância. Eu disse, cara, tu tem que criar casca. Tem alguns que eu até digo, tu não vai terminar. Não, mas essa distância eu termino, mas não é só a distância. É o enredo, que se acontecer certas situações que você sabe... Tem o psicológico aí que Isso. tem que, senão... E a casca que eu falo, ela envolve Envolve, isso, envolve o é. emocional, o psicológico. Vou entrar É aqui você sair de no Plauto. situações que vão lhe causar um dano físico ou mental muito grande e você tem que passar por cima disso e continuar. E para você se aperfeiçoar nisso, né, isso se chama plasticidade neural, plasticidade cerebral. Né? Você tem que passar por situações parecidas para o seu cérebro entender o sofrimento. Por isso que quando a gente vê alguém que é encaliçado no sofrimento, quando passa por situações difíceis, ele consegue saber lidar com isso. E o cara, às vezes, que é criado menino de vó no condomínio, quando tem o primeiro perrengue, mesmo ele sendo adulto e empresário, ele se desespera e não sabe o que fazer, né? Porque ele não passou mesmo pela casca do alho, né? Como os velhos dizem. Então, assim, eu acho que nessas primeiras provas, como o Alfredinho foi muito aí da vanguarda das primeiras provas de triatlo e tudo, eu no trail fiz as primeiras provas de trail também, basicamente estiveram no Brasil. Né? No Nordeste não tinha, né? E eu era chamado de doido. O Alfredinho deve ter passado por isso também. As próprias assessorias de corrida, esse cara é doido, vai correr essa distância aí, vai correr no meio do mato, que coisa é essa? E hoje o movimento de corrida de trilha é um negócio gigantesco, né? Que é um mercado crescente. Eu no perrengue, para atravessar o deserto lá do Marrocos, no terceiro dia, tinha uns 62 na minha categoria de velho lá. É assim, né? Que hoje só o que tem europeu, esses caras não tem mais nada que fazer e se inscreve nas provas. Aí tinha uns 62 na minha categoria. No segundo dia, que eu não sabia, sozinho, não sabia nem onde eu estava, nem quem era. Aí eu comecei logo, botei logo as unhas de fora e cheguei em 10 primeiro. Para saber quem era o povo. Aí eu digo, não, agora eu estou sabendo mais ou menos quem é quem e tal. Aí no segundo dia eu me senti confortável. Tipo, só tem 10 aqui para eu ir atrás. Né? Pois é, aí, rapaz, eu sei que repetiu-se o segundo dia. No terceiro dia eu estava empolgado de noite, se viram as almôndegas lá no meio do deserto, eu tapei para comer essas almôndegas. Meu amigo, deu 2 horas da manhã, o Alfredo estava correndo no caminhão, vomitando, feito um louco, tive uma desidratação. Agora é diferente você ter uma desidratação em casa e você ter uma desidratação dentro de uma barraca ou em um caminhão. Lá. E com comida estranha, né? Comida estranha, você tinha que andar até o caminhão com 6 graus. Porque o deserto tá 6 graus de noite. E remédio, o mínimo. Que remédio? Ninguém leva remédio. Agarrado numa bicho de Gatorade aqui, porque a prova era patrocinada pelo Gatorade e era Gatorade. Hidratante. Do Sul. Então, é isso aí, Paulo. Hoje, eu acho que os jovens, certo? Não estão aguentando as pressões, não. Não. A gente... Porque você nota, por exemplo, eu noto, que as próprias corridas de aventura, essas corridas mais difíceis, que ficam sujos, tão sujos de lama, não tão bonitinho, não estão passando em frente ao fotógrafo na beira-mar, para tirar foto, para mostrar com a roupinha tal e tal, certo? Não estão querendo mais esse tipo de prova, certo? Essas provas com maior dificuldade. Você vê que hoje, a nível mundial, as próprias provas de mountain bike estão todas mundialmente reduzidas, certo? Tá? A gente tá num mundo, né, Alfredinho Cal, que é como a gente estava conversando antes. As pessoas hoje elas querem o clique, elas querem aparecer mais. Né? E, inclusive, um dos mercados que mudou, né, dentro das corridas de trilha, vocês que conhecem bem, a Ultra Trail do Mont Blanc, que é a maior prova do mundo, que é essa aí que eu sonhei ir e fui,
ela foi comprada pelo Ironman Group. Né? Não sei se vocês sabiam, mas a Ultra Trail do Mormont, se eu não me engano, há 4 anos foi comprada pelo grupo Ironman. Era de um casal francês, né? E a prova era bem nativa, bem local. E aí, a partir de que ela foi comprada pelo um grupo grande que passou a deixar ela mais midiática, cara, houve um boom gigantesco, todo mundo querendo correr trail. Antes o pessoal não queria correr, não, é difícil, suja de lama, não sei o que, mas a partir de que tem agora a prova, ela aparece como um Ironman, né? Ela lhe traz um status. Aí agora muita gente querendo ir. Isso que eu estou falando, é tal do status. Então tem muito isso hoje, né? Entendeu? Aí eu me pergunto, na minha geração, onde é que tinha status? Eu ia surfar, quem é que ia fotografar? Eu ia deixar de surfar para ficar fotografando o mar? Que história é essa? Isso não existe. Não existia máquina fotográfica, não existia muita coisa. Tu ia da facilidade pra da um máquina. triatlon desse, ninguém sabia. Só tua família Não. e olha lá. Quando começou o triatlo, quantas pessoas me chegaram para mim, você tá fazendo teatro? Eu digo, lá tem os Zé de Alencar e tal. E eu levava na comédia. Porque a pessoa não associava. Calma. A gente tá falando de uma geração agora. Mas antigamente ninguém sabia muita coisa. Corrida de aventura, ninguém sabia. O próprio surf em si não sabia. Entendeu? Quando você falou no colégio, eu tenho até aqui dizer, o Colégio Cristo, se você não sabe, foi quem primeiro fez uma prancha de surf. De madeira, foi na carpintaria do colégio, e um skate também, que foi na mesma época. Você comprava um patinho que dava 2 skates. Ainda abriu... tinha a história do preconceito, né? O quê? Ainda tem até hoje, né? Você imagine eu, nascido como neto Alfredo Montenegro, lá dentro da casa, lá, os vai tudo andando de linho inglês. E tu, e eu surfista lá, cabeludo. Cabelo grausado, um bicho não colar na garganta igual um pitbull. Fazer amor e dentro de casa e para quebrar isso tudo. E que também a capoeira, já que o Paulo fala com o Plauto, a capoeira surgiu junto ao surf na beira-mar, né? Que na realidade a capoeira foi um start que eu tive com o surf em 1973, na Bahia. Era a reunião dos Montenegro e meu primo que morava na época lá da Bahia, ia lá para a ilha, e me apresentaram a prancha de surf. E desde esse dia aí que eu nunca mais deixei nem a prancha de surf. E a reunião do Montenegro fim de tarde era pro Mercado Modelo lá. E eles ficavam na reunião e eu comprando a tabaco, querendo ver a capoeira e não sei o quê. E daí rolou essa bendita história da capoeira. Aí, já que a gente entrou no surf, tem uma história que tem que ser contada aqui, que é a história do surfista solitário, né? Solitário surfista. Vai, conta aí essa. Eu, a vida inteira, eu morei na Barão de Student, ali no meio da ladeira. Né? Não sei se tu sabe lá que a minha casa era... E ainda mora lá, né? Ainda moro lá, que agora virou prédio. Minha casa lá era um ponto da galera. Antônio Lima e para Barão de Student. Barão de Student. Então, toda a vida eu disse fazer o surf nos diários. O diário sempre deu altas ondas boas. Tá? Direita. Tá ali, quando dava tudo. Inclusive, tem uma onda que muito pouca gente surfou, que era em frente ao Babagula. Ali, quando a maré secava, chovendo, dava as ondas. Bem, e tinha o hotel, que era o Esplanada, que ficava quase dentro do mar. Ali. Não sei se vocês conheceram lá dentro, porque o restaurante emendava com a sacada do terraço, que era o bar do hotel, que ficava ali, já grudado ali na praia. E todos os artistas importantes ficavam no Esplanada. Inclusive, teve até história que eu me meti uma vez, o Kineré trouxe a Xuxa para fazer o primeiro show da Xuxa, depois foi o Zé Filho, e foi tudo lá no Esplanada, e eu no meio dessa confusão também. Bem, e o Jorge Benjó, coincidentemente, num dia, à tarde, fim de tarde, ele estava no hotel e eu estava surfando sozinho lá. Surfei, saí já quase à noite, tudo saí. Toda vida que eu saía, eu subia ali na plataforma do hotel para dar uma bilada e ia para casa. A minha prancha ia para casa. E numa dessa, eu bati de frente com um cidadão, que eu lá sabia que naquela época fulano era fulano. Hoje as coisas são diferentes, rapaz. Você passava quanto tempo sem ver um artista na televisão? Que você não sabia quem era quem. Aí passou-se. Depois de anos, me ligaram dizendo, rapaz, o Jorge Benjó
veio dar um show aqui em Fortaleza e cantou aquela música Solitário Surfista e ficou gritando o teu nome lá, cadê o Alfredo? Eu quero ser apresentado ao Alfredo, porque eu tinha feito essa música inspirado naquele dia que depois Surfando eu sou. sozinho. Depois que eu sabia sou que dessa o não, Alfredo, que essa era o é boa. Alfredo. Eu conheço a música, mas não sabia dessa não. E o Essa é Alfredo boa, era né? o Alfredo e tá lá o Jorge Ben nos palcos chamado pelo te disse Alfredo que e essa cadê era o boa. Alfredo? É. Aí passaram anos e depois o Gabriel, o Pensador, reeditou a música. Aí sim, aí a coisa. Aí a coisa foi carimbada, né? Porque eu fui chamado no palco, fui apresentar, papapá e tal e tal. Então, realmente. Aí é o Mas não verdadeiro, tinha Instagram pra gente ver o negócio É. aí, cara. Foi. é o Então, verdadeiro aí- solitário surfista. Então aí ficou o Solitário Surfista desde essa época. Mas, Cal, aproveitando a coisa Vamos. do solitário, Ah, eu vou pro final que eu disse que Isso. eu ia falar do. eu já ia puxar para saber se ele ainda tem objetivo também no esporte. Pronto, já ele já dá o complemento aí. É. Porque eu nem sei se é o final, mas vou puxar Não, aqui. mas ainda pode ficar à vontade. Puxar nessa questão do solitário, por quê? Ah. Porque a parte lá que eu disse da ligação da mentoria, do mentor, ela me conectou tanto com o esporte de endurance que vai além da competição, né? Uhum. E ao ponto de que hoje eu sinto a necessidade do contrário, de voltar para essa época aí, nessa época que eu fico mais sozinho, que eu fico mais conectado comigo mesmo. E a última aventura que eu fiz foi a travessia da maior praia do mundo lá, praia do Cassino, lá entre o Uruguai e o Brasil, 230 quilômetros, foram 49 horas. E o pessoal, nossa, eu disse, cara, eu adorei. O céu, eu nunca vi um céu com tanta estrela, né, de noite, frio também, porque ali a gente está no extremo sul do país. De noite estava 5 graus, 3 graus, choveu, então, mas eu nem liguei para isso. Eu estava tão com aquela conexão comigo mesmo que eu sinto falta disso, né? Porque hoje o mundo é tão cheio de holofotes que é legal, né? A gente tá ali, a gente faz uma prova, aparece, a gente posta, mas eu tenho essa necessidade também de ter essa conexão individual, né? Que antigamente a gente tinha mais, porque as provas, principalmente esse tipo de prova não tinha tanto... Naturalmente não tinha repercussão. não tinha nem- tanta repercussão, mas você fazia porque você queria experimentar aquilo ali. Você queria estar como um surfista sozinho, quer pegar onda e tá preocupado é com a onda. Isso. Tá preocupado com ninguém que tá do lado, com quem tá assistindo, ele tá curtindo aquilo ali. Né? Então, juntando tudo isso e juntando com ainda os nossos 300 anos de Fortaleza, né? Eu coloquei desde quando iniciou o ano, que aí teve a chamada, o convite pra gente ser embaixador da maratona, que vocês Maravilha. né, convidaram e eu fiquei feliz demais. Eu disse, cara, eu vou fazer 300K. Né? Então esse é o desafio. Né? Eu quero fazer 300K. Que vai ser a primeira vez, Vai ser 300. a primeira vez que eu vou fazer, só que eu quero fazer de Aqui? boa, partido. 300K dá exatamente, e eu quero finalizar em Fortaleza, porque o aniversário é de Fortaleza. Eu já fiz a travessia da Costa Leste, né, que é o lado de lá, do Rio Grande do Norte até aqui, 200 quilômetros de praia. Todo pela praia? Então eu quero fazer agora a Costa Oeste, né? Correr o lado de lá, né? Basicamente eu não vou fazer ela toda porque eu quero cravar os 300. E 300K dá exatamente de Jericoacoara para cá. Então eu tô planejando, né? Tá tudo dentro da minha cabeça, tô falando isso aqui a primeira vez, nem falei para minha esposa direito, eu tô com um nível de treino lá embaixo, mas eu quero fazer num modo que a gente chama no estilo alpino, né? No montanhismo. Eu não quero fazer com ninguém, eu não quero fazer com nada. Eu quero botar minha mochila nas costas, separar ali as distâncias entre cidades e ir correndo na beira da praia de uma cidade até outra, descanso um pouquinho, durmo um pouquinho, acordo no outro dia, boto a mochila de novo e saio de novo. E quero completar em várias etapas, eu vou somar, vou fazer toda uma análise, um estudo, ver como é que vai ser, né? Antes, né, eu queria fazer por desafio, fazer o mais rápido, o cara que cruzou aquilo mais rápido. Não, agora eu quero fazer num modo tranquilo, só que sozinho. Ah, vai um carro de apoio te dando comigo. Não, não quero. Eu quero até passar por essa dificuldade. Vou levar ali um cartão de crédito, dinheiro dentro de um saco. Quer viver a experiência. Viver a né? experiência. Se faltar alguma coisa, eu tenho que procurar e me virar para ir atrás. E ali eu vou separar algumas etapas e a minha meta vai ser a cada dia cumprir aquela etapa e finalizar aqui, né, na estátua de Iracema, no que seja, para a gente finalizar os 300K. Então eu vou, quando eu planejar tudo, eu vou lançar uma data, né? Com certeza até novembro eu quero estar fazendo isso, para ter tempo também de treinar. Mas está lançado aí o meu desafio para esse ano. Não tenho nenhuma prova, não estou inscrito em nada, né? Exatamente por motivos profissionais, que é o que eu quero falar depois no final.
para deixar a galera aí, né, antenada dos meus trabalhos. Rapaz, eu vou dizer, 300 km correndo. Como é que tu osso. lida com contusão? Cara, graças a Deus, hoje eu nunca tive lesão tão grave, a não ser uma pubalgia que surgiu há uns anos atrás. Joelho nunca sofreu? Eu tenho os 2 joelhos operados pelo futebol. Tenho parafusos nos 2 joelhos, né? Rompi ligamento. O direito eu não tenho o menisco medial, né? Um dos meniscos foram tirados. Mas o trabalho de fortalecimento e de adaptação, né, ao esporte, quando você repete, né? Existe uma teoria no treinamento que é aquela... você ganha a força naquela estrutura muscular pela carga repetida. Né? Então você repete tanto aquele processo que aquela musculatura envolvida naquele processo ela se fortalece, digamos assim, que é o que acontece com o nadador, com o ciclista, né? O ombro fica encaliçado, né? E do mesmo jeito aqui a estrutura da minha perna, eu suporto correr longas distâncias sem problema nenhum até hoje, mesmo tendo os 2 joelhos operados lá atrás, no começo, no futebol. Então, a ideia é essa, é ir tranquilo e aprender com a experiência de estar solitário. Cláudio, você falou no futebol, agora eu me lembrei. Seu amigo já jogou com Pelé. Rapaz, Jorge Olha aí, Benjol, tá vendo aí, ó? Conta essa aí. Joguei com Pelé. Aqui? Por quê? Aqui, Fortaleza. Meu tio, o tio que foi até um dos desenhistas do Náutico Atlético Esse Cearense. corte vai ser bom. Já joguei com o Pelé. Esse vai ser top. E o tio Cláudio, ele passou para ser aduaneiro e foi morar em Santos. E morando durante esse período todo de Santos, ele foi para dentro do Santos. Na época, ele já fazia mais de 25 anos que era diretor do Santos Futebol Clube, que inclusive eu visitei várias vezes o Santos naquela época, devido a ele. Um belo dia o Santos veio jogar aqui em Fortaleza com não sei quem. E aí o tio Cláudio veio acompanhando, que era no tempo do Brito ainda, seleção pesada do Santos mesmo, Pelé, da tropa de elite do Santos. E nós tínhamos um sítio aqui em Messejana, que o sítio era piscina, fronteira, tinha um campo lá que a gente jogava voleibol, futebol. Garotão. E convidamos algumas pessoas do Santos para passar uma manhã lá no sítio. Já que eles estavam aqui para jogar. Já que estava aqui, não era como era helicóptero e jatinho, não, andava de táxi mesmo, os jogadores antigamente. Então, se juntamos todos e fomos passar esse amanhã lá no sítio do meu tio, aqui em Messejana, aqui com o tio Cláudio e com todos eles, e inclusive nosso amigo Pelé. E foi uma manhã agradabilíssima lá no tio. Nós jogamos futebol. Eu passei a manhã, joguei bola, bati bola com Pelé, e bati bola com Brito, com alguns jogadores. Conheceram os caju, que naquela época o sítio estava lindo, carregado de caju. Então, foi essa manhã E tu já tinha a dimensão do que o Pelé era o Pelé? Mais ou menos, né? Tinha dimensão que o Pelé era o Pelé, já, total, entendeu? Já estava no auge já tinha, ele já estava mais... Né? Então, essa é a história do Pelé. Rapaz, e essa história do bigode aí? Conta aí também. Essa daí é boa. Eu soube também ali. Esse bigode é novidade. Não tinha, não. Bigode, você vai ver aí. Não, a história do bigode é o seguinte. Eu sou sobrinho do tio Marechal do A. Casimiro Montenegro, é meu tio avô. É o fundador do ITA, é o fundador do Correio Nacional, é um dos fundadores junto da equipe da Embraer também. Então, o tio Casimiro, agora, ele já vem há um tempo, já muita solenidade e tudo, e agora o tio Casimiro vai ser tipo, homenageado tipo um Dom Pedro do país. Vocês puxaram a foto aí, o nome Casimiro, vocês vão ver que é parecido mesmo. E o tio Casimiro, eu tive muitos contatos com o tio Casimiro, que ele morava em Laranjeira, sempre um cara totalmente fora da curva do tempo dele, inclusive os aviões supersônicos, ele foi convidado pela rainha para ir visitar o supersônico, na época era muito interessante, que tinha aqui um casal, ele não tinha, levou a prima e terminou casando com a prima, né? E então vai haver agora uma solenidade, agora a próxima semana, aqui no ITA, do tio Casimiro, vai ser
uma homenagem muito grande. Toda vida que eu vou para essa reunião da família, todo mundo fica, Alfredinho, tu tá parecendo demais com o Tio Casimiro, tu é a cara do Casimiro, tu é a cara do Tio Casimiro. Eu digo, e eu não tinha bigode. Eu digo, pois dessa vez agora eu vou parecido com o Tio Casimiro. E aí vou botar o bigode e vou pra lá pra família agora dizer, agora tá valendo. Agora tá igual. Agora tá igual. Ele nunca teve bigode, né? É estranho Aí, de ver ele. também terminar o evento. Eu cheguei aqui, que de bigode Tá é muito esse? estranho, também não conheci o Alfredinho de bigode. Foi boa, viu? Pois a história é essa, a história. Mas muita a história foi história tão boa. legal que ele me contou antes ali fora, eu fui atrás de ver o nome, né, e ver uma foto, mostrei pro Cal, né, do tio dele na época, óbvio, mais jovem de bigode. Cara, mas é igual a ele, é parecidíssimo, bem parecido mesmo. Tem umas características assim. Bem parecido. Certo? É isso aí. É muita história boa, viu? A gente fica aqui horas e horas aqui, Sim, porque tem muita. Antes aqui a gente já contou várias, né? Outras, umas que não dá nem Tem pra que olhar- contar, É né? porque ele olhar meu caderninho aqui, Não, aí lascou, viu? Esse é só o caderno. Eu não sei se tu tem ainda, Alfredinho, ele me mostrou na época aquelas pastas pretas que são Sei. com plástico dentro. Pra que botar você coloca reportagem. foto. Tem ainda aquela tenho. parte? Cara, ele tem foto dele surfando e bonito, fazendo uns cutback, umas batidas bonitas. Em Mas set- reportagem. E do cachorro, que ele era um em handler, 77, Tem ele várias fotos daquelas, né? cara. Apresentava os não, em cachorros. 77, eu fui convidado entre o Top 16 Ah, para correr o Campeonato de Saquarema. de surf. De surf. Tem a eu reportagem corri, lá e tudo. eu corri 77, corri 78 e frequentei Saquarema muitos anos. E foi nessa época que tu foi pro Havaí? Foi não. O Havaí eu fui em Foi antes, 80. Não, Foi- depois. foi? Depois. Agora, Noronha. Fernando de Noronha. A primeira equipe de surf a aterrissar em Noronha, em surfar, fomos nós. Certo? Em 1976. Sabia nem que tinha aqueles tubarões ali Sabia na tudo. beira. Sabia. Tem uns nativos lá, né? Mas naquele tempo, Calzinho. Não tinha, não, né? Não, Tá. não tinha, e eu vi, e tem. Não tinha ataque, coisa assim. Não tinha. O negócio funcionava normal. Não, os bichos a comiam. realidade é o seguinte: o surf, naquela época, não era pra playboyzinho bonitinho, não. O cara tinha que chegar na beira da praia, passar parafina e ir pro mar que nunca entrou. Ninguém. É. Ninguém sabia se tinha tubarão, se tinha pedra, se tinha corrente. Noronha, nós chegamos lá, tava monstruoso, cara. Tem que aprender na... Entendeu? Eu tinha comprado um step, tinha caldo. ganhado um step da namorada que trouxe o Havaí, aqueles step 12 pés. A primeira onda que eu caí lá de cima de Noronha, o bicho, não, ele virou dois tamanhos de step. Eu nunca vi aquilo. Então, né, o surf, eu tenho um bocado de história do surf também. Tem muita. A voa não É, pode ser contada. Não, não. Realmente, de maneira nenhuma. Né? Mas hoje em dia tá tudo muito normal, então acho que tá tudo normal, porque quem mora no Havaí, você tem que saber que no Havaí são os polinesianos. Os polinesianos tiveram culturas indígenas muito antigas, com tradições que hoje, nas cidades evoluídas, são proibidos. Sim. Mas o histórico são outros, entendeu? Então, tem que ver as filosofias de onde você Anda. morou, nasceu, foi criado e tudo. Então, E aí foram 7 meses de surf. Foi na 7. veia, todo dia, foi. praia. Apesar de que esse minha temporada tiveram uns storms muito gigantes. Inclusive, eu morei numa praia particular, que em 1969 a casa, ela foi bater lá no meio da rua. O mar levou. Essas casas de palafitas, de madeiras, entendeu? Que é uma área do Havaí, que é uma área depois de Waimea Bay, que é uma área particular, é um bairro, que o bairro se chama Marihuana Point, entendeu? Certo? Você escreve Nada sugestivo. nada Não, sugestivo, mas é havaiano. É. Entendeu? Tá lá. Você escrevia a carta. Na época, eu escrevia a carta pra minha mãe e botava Marihuana Point. Escreva pra mim de volta, que o endereço é esse, minha senhora. Não tem outro. Que lugar é Fazer esse o que quê? você tá, meu filho? Mas é esse. Mas Não aqui, tem... minha filha, simplesmente eu tô no auge do Havaí. Nada melhor, mais top. Bom demais. Plauto, um assunto que eu ia falar aqui e a gente não entrou. Fala um pouco aí dessas palestras que tu tem feito, dessas mentorias. Isso aí é mais para atleta ou engloba o público em geral? Hoje tem palestras hoje que a gente
está associando muito a grupos corporativos, né? A gente já foi para Grande Regina e outros eventos aí de empresas, né? Aberturas de provas, né? Em outras cidades, o pessoal às vezes convida a gente para estar lá também, para falar um pouco. E muitas das vezes a gente vai fazendo a leitura do cenário. Então não tem um público específico, né? Quando é uma palestra dentro de um evento de corrida, você vai falar de forma mais técnica. Quando é mais direcionado. Né? quando é algo mais para o mundo corporativo, a gente vai associando as relações ali de superação, resiliência. Então a gente vai buscando associar muita coisa. É uma jornada que eu estou reinventando, né? E por isso dessa nova marca, né? A gente se reinventou esse ano. A minha logo, minha marca, até ano passado era redonda, era eu sozinho, né? E a partir desse ano eu chamei um sócio, que é um aluno meu, que é especialista em gestão, em finanças, em TI. Então o cara é um monstro na gestão, na tecnologia. E chamei para junto. A gente hoje está dando muitos grandes e bons passos dentro da nossa assessoria, né? Estamos abrindo em primeira mão também o nosso espaço, o nosso escritório. A gente vai ter um escritório nosso ali para atuar, trabalhar e atender melhor os alunos e também trabalhar com toda essa questão, né, de rede social, porque a minha assessoria, o foco dela é o digital. 80% dos meus clientes são de fora de Fortaleza. Então a gente atende muita gente aí afora. Né? 80%. Eu não tenho assessoria presencial, aquela barraquinha tradicional na praia. Eu não quis isso exatamente por qualidade de vida. Eu estava explicando ao Alfredinho. Eu quero ter meu final de semana, eu quero estar com a minha treinar. Família. Exatamente. Alguém que corre uma Quer distância. Quer poder competir no final de semana e não deixar de ir porque tem que estar. Pronto, você falou tudo. Tem muitas provas que às vezes são associadas hoje que eu vou competir, mas eu vou para estar lá também. Aparecendo porque tu tem lá, alguns alunos lá também. Tem aluno e você volta com um monte de outros alunos. Porque você lá corre, faz amizade, não sei o que, você aparece. Então, ir para os eventos, para mim, também faz parte do meu trabalho. E essa assessoria, ela seria corrida, musculação também ligada à corrida, alguma coisa desse tipo? Até ano passado, a gente tinha o treinador de musculação, né? E como a gente abriu a sociedade com essa pegada nova, eu voltei, a gente vai focar somente no desenvolvimento da corrida. Né? O treinador, que era o treinador de força, é ainda aluno meu, de Teresina, especialista em treinamento de corrida para endurance, para atletas, né, de força que querem trabalhar para as provas de endurance. Né? E a gente hoje indica e direciona para ele. Mas hoje eu não. O foco central é o desenvolvimento do atleta de corrida. Óbvio que por eu ser um atleta de longas distâncias, a maioria das pessoas associa, né, de que eu só treino atletas para provas longas. Mas não, a gente tem desde uma senhora de 60, 70 anos a uma pessoa bem iniciante, obesa, que está emagrecendo, mulheres com fibromialgia, que eu tenho mais de uma, inclusive, com essa condição. Então tem muita gente com condições diversas, mas a gente tem os atletas competitivos também. Né? E com muito orgulho, né, eu até falo sempre, eu tenho hoje as melhores ultramaratonistas do país aqui na nossa terra. Né? A gente tem um atleta, por exemplo, de Limoeiro do Norte, que foi para o Mundial ano passado, em Albi, na França, um Mundial de 24 horas. Ela correu 216 quilômetros em 24 horas, num circuito, dentro de uma pista de atletismo, com um percurso por fora do estádio. Lá davam umas voltas ali em torno de 4, 5 quilômetros. E ela fez a segunda melhor marca do país. Hoje, ela é a segunda melhor ultramaratonista de 24 horas do país. Uma outra fez a prova de 100K e foi terceiro. E hoje, uma na modalidade de 100 km, outra modalidade de 24 horas, estão entre as melhores do país e acabaram de ser contemplados com Bolsa Atleta Federal. Então elas recebem um salário hoje federal por serem as melhores, ali estão entre as top 5 do país, e são atletas nossas aqui do Ceará, que começaram a treinar comigo, e tem esse detalhe, né? Porque tem treinador que recebe o atleta, pronto, né? Já foram para cima, outros grupos de assessoria foram já para cima de atletas meus, oferecendo grana para eles treinarem lá, né? Para o cara só pegar o nome, né? Essas atletas todas começaram comigo correndo 5, 10 quilômetros, querendo somente saúde e emagrecimento. E ali a gente foi vendo talento e a gente foi sugerindo, ó, cara, tu leva jeito para isso, dá para aumentar. Se tu melhorar aqui, tu vai chegar mais lá na frente. Não todas eu enxerguei potencial e são atletas hoje entre as melhores do país. E uma dessas, né, que é uma atleta nossa de Canidé, que ficou também entre as melhores do ranking há 3 anos atrás, de 100 quilômetros, né, ela foi a número 1 do ranking, e quando o atleta é número 1 do ranking, o treinador é convocado também. Então eu recebi uma convocação para a Seleção Brasileira de Atletismo,
né, por conta dessa atleta, e fui para um mundial de atletismo na modalidade de 100 quilômetros lá em Berlim, né, há 3 anos. Então, assim, eu bato no peito com orgulho. Muito bom. Beleza, a gente tem treinadores na assessoria, eu até digo, mas quem é o treinador aí que foi técnico de uma seleção brasileira convocado pela CBAT para ir para um mundial, porque gerou um atleta lá de baixo. Essa menina começou lá de baixo, gordinha, querendo correr o circuito das estações, e hoje é uma das melhores do país, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho por ter formado atleta e por ser um representante dos treinadores. Ó, sou treinador que estou lá representando o país, né, como convocado. Nunca fui como atleta, mas fui como treinador. Então, aquilo hoje para mim é motivo de orgulho. E depois veio essa outra da França. Então, são 2 atletas já indo para Jogos Mundiais, né, dentro da modalidade de ultramaratonas, que a gente tem formado. Então, graças a Deus, o nome Plauto Holanda hoje bate no cenário brasileiro hoje como realmente uma referência de treinador para atletas de longa distância. Hoje, no Brasil, né, principalmente no meio da ultramaratona, a turma sabe que o nosso nome tem um peso, né? E não é por vaidade que eu falo isso, é por compromisso, né, de trabalho que é feito realmente direcionado para que o atleta se desenvolva. E aí, a ideia da sociedade, né, para finalizar, da gente ter um escritório, da gente trabalhar mais focado agora, é para eu conseguir dar melhor atenção não só para esses atletas, mas para todos os atletas. Desde aquele que está querendo iniciar a corrida, fazer sua primeira caminhadinha, primeiros 5 quilômetros, a gente vai dar todo um suporte, né? Então, desde de videochamadas, desde conferências, videoconferências em grupo, a gente está ali sempre passando. O que eu não vou ter no presencial, eu vou dar muito mais, né, no digital, de acompanhamento e presença. É Então, importantíssimo você dizer isso, para as pessoas saberem que aqui tem profissionais desse gabarito, né? graças a Deus. E a gente tem recebido até muitos atletas de assessorias presenciais, né, me elogiando por conta da... Não é por estar presente, mas Exatamente. eu acompanhei a história do Plauto, certo? E vejo a dedicação dele desde muitos anos atrás, nessa batalha, nesse foco dele, dessas ultramaratonas, dessas corridas cross-country, né? Então, ele tá no rumo certo. E eu quero dar os parabéns a ele aqui, porque realmente eu sei da história. É um feito. Ele veio ali desde os primeiros anos da faculdade, pós-faculdade, o Alfredo me conhece, né? Pronto, Então, é isso, cara. O trabalho hoje, por isso que eu falei que eu não tenho nenhuma prova esse ano, porque eu tô dedicado a desenvolver melhor. Rapaz, quando a eu nossa convidei assessoria. vocês dois, eu nem sabia que tinha essa interação toda. Pois é, Não sabia que existia essa. Quando eu lhe falei, eu dei até uma risada, né? Não sei se você leu. Eu digo, o Plauto, tu conhece o Plauto? Eu kkkk. Tem as fotos ali do casamento, eu vou trazer as fotos do Alfredinho de paletó e gravata. Eu achava que vocês eram conhecidos assim, mas não sabia que tinha essa história toda. Já. Mas já, a gente está aqui no final. Mas olha, E o Alfredinho lembrou de uma história ali do caderninho que ele olhou agora. Foi. Tem que contar, vai. Pra gente... O nome do Titanzinho. Nome do Titanzinho. Quem não conhece o Titanzinho é o grande pico de surf aqui. Olha lá, Alfredinho. Conta. O Titanzinho surgiu de uma mentira dentro da minha casa. Antigamente, a Praia Mansa, que todos meus pais, antigamente, as pessoas que Iam pra lá, eram os fins de semana, quem tinha lancha parava no Titã. Na Praia Mansa, que não existia Titã. Praia Mansa para esquiar. se chamava de Praia Mansa era o Titã. O Titã. Passou-se o tempo, o paredão do Titã foi aumentado. Colocaram um guindaste lá, um guindaste azul, que o nome do guindaste era Titã. Os surfistas começaram a aumentar a frequência lá, porque lá era uma das ondas mais perfeitas do Brasil. Até então surgiu o crescimento do paredão, então a ondulação, na realidade, de vez em quando tem mais. Essa onda é porque tem pedra embaixo? Não, é porque ela tem uma formação de norte, que quando o paredão era menor, ela fazia a curva e entrava na Praia Mansa. A única praia que está voltada para o sertão, aqui, ao contrário de todas, é o Titã. Porque todas as praias do futuro é tudo voltado para a África, essa não. É voltado para o sertão. Então, lá, o terral, em somatória de fatores, existia essa onda muito perfeita. Então, apareceu o guindaste chamado Titã. E aí virou Titã.
No Titanzinho, não era Titanzinho, era Farol. Era o local onde prostituta, tudo que não prestava, Tava ali. tava lá. Inclusive, eu sabia porque o escritório do meu avô era no cais. Meu avô era secretário da Fazenda. Tinha um escritório aqui na Praia de Iracema e o outro era lá dentro do cais do Porto. Quando chegavam os navios da Marinha, o avô levava os netinhos para ver o tal, e aí o Ligação, que era o motorista dele, um negão lá de 2 metros, eu pedia para ir lá para dentro do Farol. Porque lá tava, quando chegava o navio, lá o Titanzinho ficava branco, só tinha marinheiro, cara. Marinheiro ia pra lá, família, criaram inclusive o Titanzinho. Muitos lourinhos dos olhos azuis são por causa do passado. Do passado. Então, passou-se o tempo, eu cresci, tudo, e já conhecia as áreas do Titanzinho, devido ao avô, que o motorista me levava para passear lá de criança. E as ondas do Titanzinho. Um belo dia, o Gladstone, o finado Gladstone, chovendo, e a gente já tinha essa curiosidade, porque tinham sido feito um filmezinho, uma propaganda no Titã, certo? E aí começou-se, eu e o Gladstone começamos a frequentar o Farol, que onde os surfistas não queriam ir. Queria surfar, era o Náutico. Queria surfar, era o Oi da Pedra ali, os diários, porque também do mesmo jeito hoje, seu Plauto. Era público. O cara queria estar no meio das gatinhas, ali a Praia do Náutico ali, meu amigo, era uma galera toda ali, de manhã, de tarde e de noite. Ali no Náutico, era o point da reunião, do fim de tarde, do surf, de tudo. Então, como é que eu ia dizer pra minha mãe que eu ia surfar, o motorista ia me deixar dentro do Titanzinho? Ela não ia deixar nunca, se não te rolasse uma mentirazinha aí na parada. Então, o motorista, o Eliezer, nós chegamos juntos, já fizemos a compra do motorista, que o motorista ia deixar a gente na Praia Mansa, que não era dentro do Titanzinho mesmo. Então, o Titanzinho, a palavra, o nome, sugerido devido a essa mentira criada do guindaste, do próprio Titã. Então, o Titanzinho surgiu o nome até hoje por causa dessa história. Essa é boa, viu? Mas cara tem que ter o livro. Tem que ter jeito, não, o episódio 2. É, Porque eu vi aí o papel, é muita anotação, é muita coisa. É muita coisa. Eu ia na loja lá na Trip Savana lá, só para ouvir, ele contava as coisas, eu via, assim, ele mostrava os materiais tudinho, tem muita coisa aí. É muita história. Rapaz, é por isso que a gente tem que ter esse espaço aqui, para poder contar isso, entendeu? É isso aí. Quantas coisas eu já te acompanho faz tempo, mas eu não sabia de muita coisa que você falou. Detalhes. Né? O Alfredinho, eu já ouvi muita coisa e hoje ele nos trouxe mais histórias, mais vivência, mais experiência. Ele tá pescando ali, ver se tem mais alguma. Não, eu fico só... Eu tenho que abrir aqui, eu não vou mais abrir. Não. Deixa quieto, eu não vou mais abrir nada. O pessoal brinca comigo em relação ao Alfredinho, né? Quem me conhece mais, a minha esposa que conhece ele, e o nosso amigo Edgar Ximenes, né? Que o Alfredinho me apresentou, e é um amigo, né? O Edgar, o Edgar Ximenes é o dono da granja, nós somos muito amigos, a família e tal, e isso foi desde logo do começo da savana, da loja. Sim. Aí o Edgar, poxa, rapaz, você não quer me orientar e tal? Eu digo, não, essa profissão não é minha não, peraí que eu vou arrumar uma pessoa pra você. Aí tinha o Cláudio, que até hoje... Quase 15 anos atrás. Até hoje é um aluno, é um amigo. Ele é um aluno. Estava na Beira-Mar. E o Edgar brinca, né? E outros que conhecem, porque eu fiz curso de paraquedismo. Já também andei de moto pra lá, moto grande, já não sei o quê. Quando eu começo a contar as histórias, o pessoal, pô, tu já fez tudo? Aí eu disse, não, ainda tô indo, já chego no nível do Alfredo. Cachorro! E a gente nem falou dos cachorros. Não, eu não tenho o que ele tem para falar de cachorro, mas uma coisa legal eu tenho de cachorro que aconteceu domingo retrasado. Levou a carreira. Não. Abriram dentro da única prova do circuito de trail, de corrida de trilha que tem aqui no Ceará, que é o Desafio Vertical. Ai, que legal. Abriram a modalidade Canicross, que é uma modalidade de corrida em trilha com cachorro. E eu tenho um cachorro lá no meu sítio há 6 anos que eu sempre brincava de correr com ele do meu lado. E o bicho aprendeu a correr. Aí quando surgiu a etapa agora, o sítio da gente é perto ali do Cumbuco, a etapa ali perto das dunas do Vila Galé, né? 7 quilômetros de duna.
Aí eu disse, rapaz, falei pro organizador, disse, eu quero correr essa etapa com o meu cachorro. Ele, pô, Paulo, tu já correu sozinho, tu já correu com tuas filhas, que minhas filhas correm também. Tu vai correr agora o cachorro, vou e vai, guarde o troféuzinho aí pra mim, que eu vou descer a lenha. E aí, corri com o meu cachorro, pé duro, ganhei a prova. Fui campeão geral, tinha não sei quantos cachorros. E tem assim, eu até vou fazer uma foto, botei o troféu dele e disse, tá aí, ó. Vou contar igual o Alfredinho, vou contar pro meu neto. Já ganhei corrida com a perna, ganhei corrida na rua, na trilha. Como é o nome do cachorro? O meu é Oliver. Olha Agora aí. a história do Alfredinho, o meu Não, vira-latas, não. eu não. O meu eu fui viciado mesmo em cachorro profissionalmente, assim, né? Praticamente profissional. Eu andei com os melhores cachorros do Brasil durante vários anos. E Tinha raça específica? Era Menina. Dober, era boxer? Só pra você ter ideia, o box que eu andava custava $45.000. É, o certo? cachorro bom é caro. Por isso que Não, na minha época eu andava com os melhores cachorros do Brasil, praticamente todos os cachorros importados, era tudo de São Paulo. O Razeira, que era o melhor apresentador, o handler, melhor handler brasileiro, ele me convidava toda vida que tinha essas competições muito grandes de cachorro, ele mandava passagem e eu ia viajar com ele nos cachorros. Então, eu tenho muita experiência com cachorro, já viajei com 32 cachorros para exposição, entendeu? Já viajei num carrinho com um caminhãozinho que tinha mais de $140.000 de cachorro, tudo, não tinha cachorro ali em real, era tudo cachorro em dólar. em dólar, inclusive um cachorro teve um problema muito sério, a gente estava em Campos, no estado do Rio, foi uma exposição de mais de 600 cachorros, e o Zé Marilson Maquilinho da Sharp tinha importado um Whippet, uma fêmea espetacular, tinha pago quase $15.000. O Whippet, pra quem não conhece, é aquele maguinho, É, aquele bem o magrinho de corrida. Pronto, eu vou até dizer alguma coisa sobre ele. Então, o Whippet, à noite, o cachorro, um dia anterior, já tinha sido segunda expulsão, a cachorra. Pra você ter ideia. Já tinha ganho os grupos. E no outro dia que ia começar mesmo a pancada da expulsão. Pois à noite, na hora que a gente foi dar a comida do cachorro, era muito cachorro, dentro umas bandejas grandes, carne misturada. A bandeja caiu, o cachorro se assustou, a porta do quarto estava aberta, o cachorro saiu, entrou no jardim, alugaram, fecharam um motel só para os cachorreiros, para essa expulsão. E o cachorro pegou a BR até hoje. No outro dia, o cachorro era a capa do jornal Globo, atrás do cachorro, parecendo não sei quantos $1.000 pelo cachorro, e perderam o cachorro. Me lembrei agora dessa. E o cachorro corre rápido aquele ali, ali, né? Pois é. Inclusive, a semana passada, agora, domingo, saiu o melhor cachorro de todas as raças do mundo. Eu vi o fila brasileiro. Não. Ali é outra coisa. É outra coisa? Você viu outra coisa. Eu tô falando do melhor de todos. O fila foi um dos melhores. Mundial teve agora, né? E o Eu que eu tô acompanho, eu falando gosto é o também de Italian Greyhound. Sabe qual é o Italian Greyhound? Um bem magrinho. O mais horroroso de todos foi o melhor cachorro do planeta Terra hoje. Tem outra coisa que ele fez que eu acho que tu também não sabe. Muita gente. O Alfredinho foi muitos anos o motorista do carro madrinha do Iron Man. Quem olha pensa que é uma coisa simples. Rapaz, é complicado. Você ser carro madrinha do Iron Man, eles me contam. você não pode errar. É abacaxi. E teve um ano que veio pra cá, a Porsche era patrocinador e veio um Porsche elétrico. Foi. Na época era como se fosse assim, nunca tinha visto aquilo. Fora do planeta. Aí o Galvão disse, é o Alfredinho de novo? Pai, é melhor ele rodar no carro antes. Aí a gente foi rodar no carro. Ele ligou o carro. Ninguém nunca tinha visto. Como é que liga? Rapaz, não tá funcionando não, já tá funcionando. Aquela história do carro que não faz. Não tem zoado. Aí a gente saiu, o carro custava um absurdo. Aí eu só sei que eu disse, Alfredinho, pelo amor de Deus. Pronto, rapaz, Carlzinho, já que tu cuidado falou em nesse carro, o Pronto falou no business, eles vão dizer assim, rapaz, o Alfredo nunca fez nada na vida. Só fez surfar. Não, mas o Alfredinho era o homem da Mitsubishi, já foi pro Japão, vai. Peraí, quando eu me extrapolamos logo aqui que eu o me tempo casei, total. Né, nós já tínhamos um escritório imobiliário. Meu pai foi um dos primeiros corretores de Fortaleza. Então, a gente já tinha escritório. Logo que depois eu casei, aí eu fiquei fazendo a parte de imobiliária e minha mulher ficou como representante de móveis e tecidos. Inclusive, nós fomos vários anos, fomos nós que trouxemos a Artefato, móveis e tecidos para Fortaleza, que o Bac, o dono da Artefato, foi padrinho de casamento da gente em São Paulo.
Então, nós ficamos durante um bom período da vida como representante de imóveis e tecidos, e onde depois, numa coincidência dessa, o Ricardo Rolim chegou para mim e disse, rapaz, eu vou montar Mitsubishi em Fortaleza e tô precisando de um diretor. Eu digo, mas Ricardo, antes eu vendia imóvel. Carro eu só vendia o meu, não entendo não. E as coisas do Ricardo é desse que eu quero. Aí eu fui e entrei na Mitsubishi no ramo automobilístico. Fiquei durante quase 11 anos com a Mitsubishi. O Ricardo, a Nissei Veículos, na Heracto Graça. Depois eu entrei para a Land Rover, com participação financeira. E fiquei como diretor comercial da Land Rover durante 5 anos. Depois fiquei mais 5 anos da BMW. Onde, naquela época, eu sempre a criatividade na minha cabeça, assim, inclusive o nome Extrema da Land Rover hoje, a concessionária do Odilon Extrema, foi eu que coloquei. O nome Orion da Kia também foi eu que coloquei. Nissei Veículos eu estive presente. No shopping de carro Adventure foi eu que também denominei. E foi para o Japão pela Fui Mitsubishi? pelo Japão, nós fomos por 2 vezes a segunda melhor concessionária do Brasil, e eu ganhei esse prêmio e fui pelo Japão conhecer as instalações da Mitsubishi em 3 grandes centros lá da Mitsubishi. E durante a Land Rover, durante a Mitsubishi, na minha época nós conseguimos montar a melhor equipe de rally do Brasil, onde o Hyundai Shimane foi campeão. Nós chegamos a colocar um carro Mitsubishi na época, no segundo time da Mitsubishi, através da Nissei, e o segundo time foi o primeiro. E nós ganhamos o Rally dos Sertões com o Hyundai Shimane, através da Nissei Veículos, dessa equipe que nós montamos lá. E depois vieram a Land Rover, que a Land Rover foi naquele período que existia poucos carros Land Rover, não era um leque como é antigamente, hoje em dia, certo? E depois entrei como diretor comercial na BMW também, onde fiz alguns eventos BMWs, tipo alguns test drives em Fortaleza, lançamento da X5. Para o dia do Alfredinho, ele tem umas 36 horas. E depois eu montei 2 lojas de bicicleta. E hoje tem uma pousada. Eu acho que eu não vou chegar nesse nível dele não, mas eu tenho ainda umas décadas para queimar. E tem muita Plautão, você já tá, Plautão. Você é professor, Plautão. Você tá ensinando aí um bocado de gente aí. Tem um legado diferente, né? Ao lado diferenciado das histórias. Apesar de que também na vida a gente sempre ensina e aprende o tempo inteiro. Né? Essa que é a grande verdade. Rapaz, foi uma aula aqui, viu? Uma aula que a gente é capaz de ter uma segunda etapa. Eu nem falei tem muita coisa. Nem falei do Mont Blanc, porque eu deixei ele falar. Não, tem muita coisa pra gente. No Peru, tem muita coisa aí que a gente fez. Depois, Calzinho, a gente faz um segundo time aqui, pra pegar o outro lado aqui da pesca. Porque tem muita coisa. O Plauto tem muita história, tu ainda tem uma pesca gigante, mas quem viu ao vivo aí, pelo Instagram do Plauto, deve ter adorado. E quem vai assistir quando sair a edição, vai aprender muito e vai passar a ver vocês, né, de outra forma. Tenho certeza disso. Até gente que treina comigo, talvez, há menos tempo, não conhece muitas histórias minhas ainda aí, né? Tem gente que é legal a gente relembrar. Às vezes a gente contou lá atrás e esquece, não conta mais, né? Então é legal. Eu vou deixar aí marcado todos aqui pra galera seguir também, todo mundo aí. E se tiver dúvida, já vai perguntando mais coisa. Show de bola. E quem tiver alguma coisa pra conversar conosco, né? O WhatsApp aí, tamo nós. Inaugurando, só para deixar o merchan mais aberto, a gente inaugurou nesse mês de maio o nosso site plauto.run. Então a gente tá com um site institucional que tem lá também a minha história contada, as provas que eu fiz, né? Tem lá para quem quer treinar, pode acessar lá o link lá de compra lá da nossa consultoria. Então tudo lá no nosso site, né? A gente implementou mês passado, então são passos que a gente está dando, a nova marca, o novo site, uma sala agora que vai ser um escritório e também vai ser uma sala de
de montagem de conteúdo, a gente planeja também produzir podcasts, coisas por lá, né? Então eu vou chamar de volta o Calton, eu vou fazer o contrário, chamar para lá. Então a gente tá ali, trabalhando, né? Todo mundo na corrida tá montando a sua barraquinha na beira-mar e seguindo aquela linha, e eu tô seguindo por aqui. Né? Eu tô olhando outros caminhos e eu acho que tem dado certo. Tá dando certo, tá dando certo. Meus amigos, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bacana, divertido, muita história. E eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Obrigado mesmo. Muito corte aí. Valeu, Cauzão. Valeu, Prazer, maior prazer. Quero lhe parabenizar tanto o Clautão, como você também como atleta, que você é você. Você é o Aquaman. Eu vou chamar ele para ele contar as histórias dele depois. Mas nós vamos virar o contrário. Vamos lá. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.